Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. Galera, nessa aula falaremos sobre química, tá? Sobre a diferença entre elemento, substância, molécula e mistura. E também sobre alotropia, né? Que é quando duas substâncias elas são diferentes, mas formadas pelo mesmo elemento, né? Chamados de alótropos. Tá? Exemplo, carbono, grafite, carbono, diamante. Belezinha? Então, sem mais delongas, vem comigo. Que a força esteja com você. Valeu! Bom, então a aula de hoje, galera, vamos falar sobre substância, mistura, elemento e alotropia, tá? Então, basicamente, uma ideia de cada coisa aí. Beleza? Estamos bem-vindos à aula com o professor Lucas Gaioca, né? Que a gente já viu uma parte dessa, né? Que é química, né? Ciência que estuda a matéria e suas propriedades e transformações. Isso aqui já é conhecido, certo? Não vou ficar muito aqui na tecla, não, porque a gente já viu isso. Aqui é só mais pra gente dar uma introdução, tá? Bom, então vamos lá, né? Matéria é o quê? Tudo que tem lugar, né? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, por exemplo, a areia, né? Ar, por exemplo, né? Ar tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Pessoas, né? Mister Bean, por exemplo, também é matéria, certo? Então, tudo que existe é matéria, beleza? Bom, mas a ideia de matéria, né? Ela veio lá, né? Desde 350 a.C., né? Com Aristóteles, né? O que ele falava que a matéria era, então? Que a matéria nada mais é que o quê? Que ela é constituída por 4 elementos fundamentais, né? Então, para Aristóteles, né? Tudo que existia na nossa vida, né, de matéria, era formado por 4 elementos, né? No caso, terra, fogo, ar e água, né? E aí, o que ele fez também, né, para poder explicar a formação da matéria? Ele associou a cada matéria, né, a cada elemento, aliás, duas propriedades, né? Então, por exemplo, aqui, se você olhar aqui na figurinha, vou até usar minha canetinha agora aqui. Se você olhar na figurinha, o ar, por exemplo, né? O ar, ele tem duas propriedades, o quente e úmido, ou seja, então o ar é quente e úmido. O fogo, por exemplo, o fogo, ele é quente, ele é seco. A terra, ela é seca e é fria. E a água, ela é úmida e é fria. E você podia, então, transformar um elemento em outro, alternando essas propriedades. Então, por exemplo, aqui, né, se você mudasse úmido para seco, né, vamos supor que o úmido viesse para cá, né? Então, aqui o fogo, aqui seria o quê? Seria quente e úmido, né? O que é quente e úmido? É o ar. Ó, quente e úmido, certo? E aí você mudou o seco para baixo, né? Aí ficou, por exemplo, aqui, ó, o que seria seco e frio, né? Seco e frio seria o quê? Seria a terra. Então você poderia mudar, né, os elementos alternando as suas propriedades. É claro que a única coisa que durou dessa teoria de Aristóteles não foi um grande, né, filósofo, físico, matemático, mas ele teve alguns erros aí, né? Alguns conceitos físicos, tá? Então, uma coisa que rendeu legado para Aristóteles foi o desenho Capitão Planeta, né? Vocês já viram o Capitão Planeta, criado pelos Estados Unidos, né? Capitão Planeta é um desenho que não passa mais, mas ele tinha lá cinco heróis, né? É, ou seja, 5 pessoas, cada pessoa de um continente, né? Acho que um da América, um da Oceania, um da Europa, enfim, um da Ásia. Então, cada carinha, né? Que vinha de um da África, cada carinha que tinha um anel, né? E o anel ele tinha o poder de cada elemento. E tinha um carinha que tinha o anel do coração, né? Então, por exemplo, eu lembro que o cara da África, né? Ele era terra. Então, a hora que eles juntavam os anéis todos, né? O terra, fogo, ar e água, e o coração, que era o quinto elemento lá, né? Eles formavam o Capitão Planeta, né? Aí vai lá, Capitão Planeta, bam, bam, bam. Entendeu? Então, o que ficou do Aristóteles aí, nessa teoria dele, foi o Capitão Planeta. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha no YouTube, deve ter Capitão Planeta. Beleza? Pô, é claro que essa teoria não durou muito tempo, né? Daí vem a teoria clássica de Dalton, né? Atômica. Dalton foi o primeiro cara a formar uma teoria, um modelo atômico razoável, tá? Desde os gregos lá, né, que falavam que a matéria era formada por átomos, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas átomo significa não divisível, né? O nome átomo, né? Na verdade, o A é não, né? E o tomo é divisível, né? Então, o átomo é não divisível. Por quê? Porque eles achavam que o átomo era uma partícula não divisível. Você não podia dividir o átomo. Mas é mentira, né? A gente sabe que tem prótons, nêutrons, elétrons, quarks, né? Leptons, enfim, bóson de Higgs, tem partículas muito menores aí que o átomo, né? Quark Down, né? Uma banda boa aí de rock e tal. Beleza? Bom, então a teoria de Dalton, né? Que depois de Aristóteles, né? Depois de muitos anos, né? Ele falou que... Deixa eu tirar esse treco daqui, peraí. Ele falou o seguinte: ele falou que a matéria é constituída por átomos, certo? Os átomos possuem massa,
Os átomos não podem ser subdivididos e nem transformados. Então, tá vendo? Ó? E também que as transformações químicas são a união e separação de átomos. Essa parte que ele falou aqui em quarto lugar, ó, é muito importante. Até hoje ela é válida, tá? Ou seja, as reações químicas são a união e separação de átomos. Isso é verdade, né? Na verdade, toda reação química ela é um rearranjo de átomos, né? Então isso ele acertou, tá? Para quem não sabe, o John Dalton, ele tinha daltonismo, né? Aquela doença que a pessoa não enxerga algumas cores, tá? Por isso que ela chama de daltonismo, porque ele tinha também. Ele que descobriu, tá? Uma curiosidade aí acerca do John Dalton. Bom, aqui temos os átomos de Dalton, né? Hidrogênio, carbono e oxigênio. Então, você percebe, né? Que eles têm massa, né? Só que assim, o que aconteceu, né? O Dalton, ele falou que a matéria, que o átomo era indivisível, né? O que a gente sabe que está errado, né? E também falou que para Dalton, o átomo era uma esfera maciça, né? Por isso que o modelo atômico de Dalton, ele é conhecido como modelo da bola de bilhar. Por quê? Porque ele se assemelha, né? É como se o átomo se assemelhasse a uma bola de bilhar, tá? Mas a gente sabe que não é verdade, né? Tem outros modelos aí melhores, depois Thomson, Rutherford, né? Aqui é só uma introdução para a gente entender a matéria, tá? Na verdade, a aula de modelos atômicos é outra aula, tá bom? Muito bem, então o que é um elemento químico, né? Elemento químico é um conjunto de átomos iguais. Então, por exemplo, assim, né? Vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, uma barra de ferro, né? Uma barrinha de ferro. O que essa barrinha de ferro tem? Ela tem átomos de ferro, senhor. Com certeza, né? Então tem um átomo aqui, tem outro aqui, tem outro. Tudo ligadinho, bonitinho, né? Os átomos de ferro. Na verdade, os átomos metálicos, né? Pelo menos, eles se ligam por estruturas cristalinas. A gente não vai entrar em detalhes, não, tá? Mas temos vários átomos aqui. Então, é que você pode falar que para fazer um metal, você tem estruturas cristalinas, cristais mesmo, sabe? Por isso que o metal brilha, porque é um cristal, mas é metálico, tá? Então, vamos lá, né? Se eu te perguntasse essa barra de ferro, então qual é o elemento que forma essa barra? Essa barra é formada por ferro. Ou seja, o que você fez aqui? Você pegou um único átomo, um único átomo para representar a barra. Então, o elemento químico que forma essa barra é o ferro. Então, o que é um elemento químico? É um conjunto de átomos do mesmo elemento, ou seja, do ferro. Então, se eu tenho aqui, né? Gás hidrogênio. Gás hidrogênio, então é um conjunto de átomos de hidrogênio, senhor? Claro, meu querido, é a mesma ideia, certo? Então aqui nós temos um átomo de hidrogênio, aqui nós temos outro átomo de hidrogênio, aqui nós temos outro átomo de hidrogênio, assim por diante, certo? Senhor, então átomos de carbono é um conjunto de elementos carbono, é um conjunto de átomos de carbono. Isso, temos aqui o carbono e o carbono. E a mesma coisa vale para o oxigênio, né? O que é o elemento oxigênio? É um conjunto de átomos de... Não ficou bom isso. É um conjunto de átomos de oxigênio, 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 oxigênio e oxigênio, ok? Bom, continuando. Então, vamos lá, né? Então, ok, elemento é conjunto de átomos iguais e molécula, senhor. Molécula também não é um conjunto de átomos? Sim, molécula é um conjunto de átomos, mas podem ser iguais ou diferentes. E além disso, esses átomos que são iguais ou diferentes, eles estão ligados. Isso é importantíssimo, eles estão ligados, né? Formando moléculas. Então, por exemplo, aqui temos a molécula de gás hidrogênio. Então, você viu antes, você tinha o quê? Você tinha o elemento hidrogênio. Agora você tem a molécula de gás hidrogênio. A molécula de gás hidrogênio é formada por um átomo de hidrogênio ligado a outro átomo de hidrogênio. E isso é uma molécula de gás hidrogênio, representada por H2, obviamente, porque são dois Hs. A mesma coisa vale para a molécula de gás oxigênio, ou seja, ela é formada por dois átomos de oxigênio ligados, então ela tem um oxigênio ligado duplamente com outro oxigênio, certo? Então são dois átomos ligados formando a molécula de oxigênio. Temos aí mais moléculas, né? Deixa eu apagar só aquilo ali que eu fiz para atrapalhar aqui o desenho. Bom, temos aqui a molécula de água, que é muito conhecida, né? Um dia eu vi uma pergunta naquelas entrevistas que o pessoal faz, né? Tipo pro Enem, qual que é a fórmula da água? O cara não sabia, né? Pelo amor de Jesus, hein? Fórmula tem que saber, tá? Você é formado por 70% de água, lembra disso. Então, molécula de água, H2O, né? Pelo amor de Jesus aí, H2O. Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Sempre esse número que vai aqui embaixo, a gente chama de índice, tá? Então, esse índice está me indicando quantos átomos tem na molécula. Tem dois átomos de hidrogênio. Tá? Aqui, por exemplo, a molécula de CO2, né? Você tem dois carbonos e você tem
você tem 2 oxigênios e você tem um carbono aí. Todos estão ligados, por quê? Porque eles formam a molécula de CO2, beleza? Então vamos continuar. Então, aí a gente tem a fórmula molecular, né? O que seria a fórmula molecular? Então, ela fornece o número de átomos de cada elemento existente na molécula de substância. Ou seja, a fórmula molecular, ela te fornece quais átomos formam aquela molécula e quantos. Então, por exemplo, aqui, né? A fórmula molecular da água, vermelhinho. A fórmula molecular da água é H2O. Por que, senhor? Porque a água é formada por hidrogênio e oxigênio. E quantos átomos de cada um? Eu tenho 2 de hidrogênio e tenho 1 de oxigênio, tá? Quando não aparecer nada embaixo é porque é 1, tá? Opa, por exemplo aqui, daí vem. Vou apagar isso aqui. Por exemplo aqui, nós temos lá o CO2, né? CO2. Então você tem, se ficou 2, ficou feio aqui. 2. Você tem 1 carbono e tem 2 oxigênios. Então essa é a fórmula molecular do CO2. Ela indica quais são os átomos que formam a molécula e quantos são, beleza? Bom, então a gente pode falar o seguinte, né? Que a matéria ela pode ser classificada da seguinte maneira: substância pura e mistura, que nós já vimos bastante aqui, tá? E a substância pura ela pode ser simples ou pode ser composta. Quando que ela vai ser simples? Quando ela for formada pelo mesmo elemento. Então, por exemplo, O2, H2, né? Gás, oxigênio, perdão, gás, hidrogênio, ozônio, por exemplo, né? O3, né? Ozônio, carbono, grafite e assim por diante. Quando que ela vai ser composta? Quando ela for formada por elementos diferentes. Então, por exemplo, H2O, composta. Por quê? Porque tem 2 elementos aqui diferentes, pô, hidrogênio e oxigênio. Ah, pessoal, vamos pegar o ácido sulfúrico, né? H2SO4. Então, hidrogênio, enxofre, oxigênio, são 3 átomos diferentes. Então, é composta porque é formada por 3 átomos diferentes. Tá? E assim por diante, beleza? Então, aqui substância pura, só para ficar mais claro, né? É a espécie de matéria constituída por moléculas quimicamente iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, uma substância pura simples. Então, o que seria pura? Cuidado para não confundir isso, que é muito comum as pessoas confundirem, tá? As pessoas confundem pura com simples, né? A pura, ela pode ser simples e ela pode ser composta. Quando que ela vai ser simples? Quando ela for formada por apenas o quê? Por apenas um tipo de elemento, né? Então, por exemplo, aqui, ó, oxigênio, 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 ou seja, é formada por um único elemento químico. E a substância pura composta, então veja, a pura ela pode ser simples e ela pode ser composta. Se ela for composta, ela é formada por quê? Por mais de um tipo de elemento, certo? Então, aqui no caso da água, ela é o quê? Ela é composta, por quê? Porque ela é formada por oxigênio e também formada por hidrogênio, formada por oxigênio e formada por hidrogênio. Só que ela é pura. Por que esse sistema aqui é puro? Porque só tem molécula de água. Se você olhar bem aqui, ó, não tem outra molécula ali. É só molécula de água lá. Certo? Água, 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 tudo que é água. Então ela é uma pura. Agora, por que essa pura ela é composta? Porque a molécula de água é formada por elementos diferentes. Então você vai lá, né? Ou seja, se eu pegar a molécula de água aqui, ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Então ela é composta por ter átomos diferentes e ela é pura porque a substância aqui em questão só tem molécula de água. E nesse caso da esquerda, ela é pura por quê? Porque só tem moléculas de gás oxigênio, ó, O2, certo? Então só tem molécula de gás oxigênio. E ela é simples por quê? Porque só tem átomo igual aqui, só tem oxigênio. Então por isso que ela é simples, tá? Então deu para sacar a diferença, né? Entre pura simples e pura composta, ok? Bom, e a mistura, claro, então não seria nenhuma das duas coisas, né? O que seria uma mistura? Mistura, se eu pegar lá, misturar água com álcool, né? Por exemplo, com ácido, o que seria então a mistura? Mistura é a reunião de 2 ou mais substâncias diferentes. Então, por exemplo, aqui, né? Esse sistema é uma mistura. Por quê? Porque tem água, ó, tem CO2, tem gás hidrogênio, tem gás nitrogênio, tem gás oxigênio, tem metano, ó, CH4. Então tem um monte de coisa aqui dentro, ó.
Olha quanta substância que tem, certo? Então você percebe, né, que mistura não tem fórmula. Por quê? Porque é uma mistura de vários componentes. Então você não pode dar uma fórmula única para um sistema que tem um monte de substância misturada. Tá? Então não tem fórmula mistura, lembra sempre disso. E aí chegamos no ponto da aula que eu queria, né, que realmente é o tema da aula de hoje, né, que é a alotropia, né? Até lembrou utopia, né, que não existe, mas enfim. O que seria a alotropia? A alotropia, na verdade, é um fenômeno que envolve diferentes substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico. Como é que seria isso, por exemplo? Então temos aqui, né, um clássico, né, da alotropia, que são alótropos, que a gente chama, carbono, grafite e carbono diamante. Ou seja, nós temos duas substâncias diferentes, né? Diferentes em que sentido, senhor? Diferentes em propriedades físicas, certo? No caso, ponto de fusão, ponto de ebulição, dureza, né? O diamante é o mais duro, né? Naturalmente falando, ele é duro, muito duro. E a grafite, né? Ela é bem quebradiça. Por quê? Porque a estrutura que forma ambos é diferente. Mas ambos são formados pelo mesmo elemento químico. Então eles são chamados de alótropos, ou seja, a diferença entre eles está no quê? Está na estrutura, né? Aqui na alotropia a gente pode ter duas diferenças, ou na estrutura ou na atomicidade, número de átomos que forma aquele elemento, tá? Então a gente vai ver daqui a pouco isso daí, ok? Mas a diferença aqui principal no carbono grafite, né? Que é esse cara aqui preto, e o diamante está na estrutura deles. Eles têm estruturas diferentes. O que faz eles mudarem as propriedades físicas, né, de ambos. Química é a mesma, por quê? Porque ambos são carbono, mas física é diferente, tá? Então, diferente é ponto de fusão, ebulição, densidade, estrutura, tudo vai ser diferente. Então, isso que é alotropia, né? Então, é esse fenômeno que envolve, que façam que as substâncias sejam formadas pelo mesmo elemento, mas sejam substâncias diferentes, tá ok? Nós temos vários tipos de exemplos aí no dia a dia. Então, aqui, para exemplificar melhor, né, o grafite e o diamante, você tem aqui, ó. Então, carbono grafite. A gente põe esse Nzinho aqui embaixo para mostrar que tem vários átomos ligados, tá? CN. N átomos ligados e N átomos ligados. O que você percebeu, né? Grafite ou grafita, tá? Tanto faz. Então, o que você percebe no arranjo, né? No arranjo da grafite, do diamante? Que ele é totalmente cúbico, né? Um arranjo bem mais complexo, né? O que explica a dureza dele. Ele é mais difícil de ser quebrado, o diamante. Agora, a grafite, você percebe o quê? Que são arranjos hexagonais, paralelos, né? Então é como se você tivesse vários hexágonos, ó, vários hexágonos, um ligado no outro. Lembra que hexágono é aquele polígono de 6 lados, tá? Então vários hexágonos, né? Então você vai ter um hexágono, vai ter um hexágono ligado a outro hexágono, ligado a outro hexágono e assim por diante, ligado a outro hexágono, né? E vai embora. Só que essas estruturas da grafite, elas são vários hexágonos paralelos. Tem uma estrutura aqui que está ligada a outra aqui embaixo, ó, que está ligada a outra aqui embaixo, que está ligada a outra aqui embaixo. Então o que você percebe? Você pode pegar esse cara, pensa num wafer, cara, é igualzinho um biscoito wafer, certo? Você não pode quebrar o wafer facilmente. É como se fossem vários wafers, né? Tipo, o wafer ele tem aquela camada de wafer chocolate, né? Por exemplo, de chocolate. Wafer chocolate, wafer chocolate, wafer chocolate. Você pode pegar a sua mão e quebrar ele, né? Certo? Então vem aqui, opa, ó, um wafer aí, deu até fome lá. Você tem o wafer chocolate, wafer chocolate. Então você tem várias camadas, né? Você pode vir aqui com o seu dedo e quebrar ele no meio, né? É igual a grafite, né? Grafite, por exemplo, a da sua lapiseira é a mesma coisa, é grafite. Né? Ela é fininha, você vai lá e quebra ela facilmente, né? Então, o grafite é altamente quebradiço, o diamante é bem duro, devido ao arranjo estrutural deles serem diferentes, tá? Então, eles são alótropos, ou seja, formados por carbono, mas diferentes propriedades, ok? Outros exemplos, né? Por exemplo, com o elemento oxigênio, nós temos quem? Nós temos o gás oxigênio, que é o O2, e nós temos o ozônio, que é o O3. Ou seja, então nós temos o quê? Duas substâncias, dois gases que são diferentes, mas formados pelo mesmo elemento, que é o elemento oxigênio, tá? Atmosfera terrestre. Para quem não sabe, o ozônio ele é formado lá em ionosfera, né? É uma camada da atmosfera, tá? Ionosfera, ok? Na altura do... Porque, na verdade, na onde forma-se o ozônio, tem muitos relâmpagos, né? Então, a molécula de oxigênio, que ela é assim, ó, ela é quebrada pelo relâmpago. Aí fica um átomo vagando sozinho na vida lá. Forever alone. Aí esse átomo vagando sozinho, ele encontra outra molécula de oxigênio
E aí ele se liga a essa molécula. Aí que forma o ozônio, tá? Então assim que se forma o ozônio, tá? Por exemplo, o fósforo, né? Nós temos dois tipos de fósforo. O fósforo branco, que é o P4, e o fósforo vermelho, que é o PN. Aí você vê, né? O fósforo branco, ele é altamente explosivo, né? Então, muito usado em guerras, né? E o vermelho é que nós usamos no dia a dia aí, né? Nossa, então a caixinha de fósforo, ela chama fósforo por causa do fósforo vermelho? Sim, por isso aqui é vermelho, né? Então, tem abrasivo aqui, ó. Na verdade, onde tem fósforo aqui no mercado de fósforo é aqui no abrasivo, tá? É nessa parte aqui, ó. Na hora que você risca aqui essa partezinha aqui que tem substância inflamável, ela pega fogo aí, tá? Bom, temos os fulerenos, né? O que é um fulereno, né? Fulerenos holotrópicos do carbono, né? C60, C90, C60, ou seja, eu tenho outras estruturas que têm vários carbonos que são alótropos de carbono. Ou seja, eu posso, como o carbono ele tem uma grande capacidade de formar cadeias, eu posso pegar então e unir vários carbonos formando alótropos, né, do carbono. Eles são muito úteis no dia a dia, né? O que seria o fulereno? O fulereno, chamado de buckball, esse nome buckball ele vem em homenagem ao cara, né? O cara que inventou, né, essa estrutura aqui, que é o Buckminster, né, um americano. O cara era arquiteto, designer, o cara era tudo, velho, né? Enfim, escritor, né? Então ele acho que na parte de estrutura, né, de arquitetura, ele conseguiu criar essa estrutura aqui, tá? Então ele nem é químico, nada. Ele na verdade é um estudioso aí. E aí como ele era arquiteto, ele bolou uma estrutura, né? Na verdade você tinha os arquitetos conhecem várias estruturas que são bem rígidas e bem estáveis, né? E aí ele foi testando, eu acho, e conseguiu encontrar essa daqui. Na verdade, o futeboleno, né, que a gente chama também no Brasil aqui, ó, futeboleno, porque ele é igual a bola de futebol, cara. Aquelas bolas antigas, porque ele é formado por 12 pentágonos e 20 hexágonos. Se você pegar a bola de futebol antiga, ela também era assim. Então é chamado de futeboleno, ou buckball, né, a bola de buck, né, buckball, a bola de buck, tá? Então essa estrutura de carbonos, né, se você olhar aqui, esse átomo aqui é carbono, tá? Então você tem lá uma estrutura formada por átomos de carbono que tem 12 pentágonos, né? Lembra que pentágono tem 5 lados, né? E tem 20 hexágonos, ou seja, hexágono que tem 6 lados, tá? Então tá vendo aqui, ó, aqui temos um hexágono na frente aqui, certo? E aqui temos um pentágono, 1, 2, 3, 4, 5 lados, tá? Então aqui é um pentágono e aqui é um hexágono. Aqui tá mostrando, né? Hexágono aqui, e aqui temos um pentágono aqui, ó. Beleza? Então esse é o buckball. Nós temos outros tipos de estruturas com carbono, vários tipos na verdade, né? Nós temos também nanotubos de carbono, temos outras estruturas que são... Aqui não apareceu, acho, mas enfim. Então nós temos outras estruturas que também são formadas por carbono. Grafeno, que você usa em celular, por exemplo, também é formada por carbono, tá? Grafeno, futeboleno, nanotubo, né? Que são estruturas estáveis e rígidas, né? Então isso é muito usado hoje em dia na eletrônica, né? Por exemplo. Beleza, galera? Bom, galerinha, agora que vimos a teoria, vamos para os exercícios, beleza? De vestibular. Vamos lá, vem comigo. Vamos lá, então. Primeira questão fala o seguinte. Imagine que uma espaçonave proveniente da Terra tenha chegado a um planeta distante e, a partir de seus equipamentos apropriados, tenha realizado análises de composição do solo e da atmosfera desse planeta. A tabela apresentada abaixo mostra o resultado obtido. Então, nesse planeta, né, a análise da Terra falou o seguinte, que lá temos 7,8% na atmosfera de oxigênio, 10% de ozônio, 0,03% de gás carbônico, no solo não tem nada. Nitrogênio não tem nada no solo nem na atmosfera. Água, nós temos 0,08% de água na atmosfera e 5% no solo. Pu, né, se não me engano, plutônio, 10% no solo. Cloro, Cl, 40% no solo. E outras 11,89% na atmosfera e 45% no solo. Ok. Bom, os números atômicos dos elementos citados no quadro acima são... Aí ele dá o número atômico de cada elemento, tá? Aqui, ó. 6 do oxigênio, 8 do oxigênio, 6 do carbono, 7 do nitrogênio, H1, plutônio 94 e cloro 17. Ok. Então, a partir das informações fornecidas e dos seus conhecimentos sobre os assuntos relacionados, pode-se concluir que a atmosfera do planeta não apresenta alótropos, certo ou errado? Vamos lá. Essa está errada, né? Não é essa daqui. Por que não é essa daqui? Porque nós temos alótropos lá, ó. O O2 e o O3, eles são alótropos, então essa está errada,
Beleza? Segunda questão. Evidencia-se claramente a existência de seres vivos a partir da constatação da presença de água e de CO2 no planeta. Ou seja, a presença de água e CO2 no planeta ela não evidencia forma de vida. Não é porque tem água e CO2 que vai ter vida lá. Né? Não é isso. Depende de terem seres organismos lá vivos. Né? Então também está errado isso daqui. Então, na verdade, tem um experimento de Miller que ele simulou o nascimento de vida na Terra. Se você quiser pesquisar depois, dá uma olhadinha, experimento de Miller. Tá? Ele misturou vários gases para poder provar que a partir daqueles gases teria vida na Terra. Tá? Esse experimento até está no museu da PUC lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Né? Eu fui lá no museu e vi o experimento lá, a simulação dele. Tá? Mas, então, não evidencia a vida aqui não. Tá errado. Letra C, vamos ver. Todos os elementos químicos encontrados no planeta em questão são naturais na Terra. Opa, pegou, né? Quem que não é natural na Terra? Quem não é natural na Terra é o bendito plutônio. Plutônio é artificial, feito em laboratório. Então, plutônio não é natural. Então, essa questão também está errada. Então, só pode ser a letra D. A porcentagem de O2 no solo, vamos lá, porcentagem de O2 no solo, que é 0, né? E na atmosfera do planeta, que é 7,8, é totalmente diferente daquela existente na Terra. Perfeito, né? Porque a gente sabe o seguinte, que na Terra, né, a gente tem no ar, né, no nosso planeta, a gente tem basicamente dois gases. Oxigênio, que é aproximadamente 22% de oxigênio, e nós temos lá o nitrogênio, que é aproximadamente 78% de nitrogênio. Então, na nossa atmosfera, pessoal, a gente tem basicamente 22% de O2 e temos 78% de N2, tá? E o demais por cento aí, que é 1% que sobrou, são outros gases, tá? E 1% de outros gases. Ok? Então, realmente, a porcentagem aqui, né, de O2 no solo e na atmosfera do planeta é totalmente diferente da Terra. Sim. Então a resposta aí é a letra D, ok? Vamos lá, questão 2. Depois vocês baixam o arquivo lá do Google Classroom para vocês fazerem, tá? Vou ficar aqui esperando vocês tirarem dúvida, ok? Vamos lá, por que a queima da grafita e do diamante conduzem à formação do mesmo produto da reação? E aí? Por que a queima da grafita e do diamante conduzem à formação do mesmo produto da reação? Porque grafita é formada por quê? Carbono. E diamante, carbono também. Lembra que a propriedade química não altera? Química é da reação química. O que altera entre eles? Propriedade física. Então, se eu pegar o carbono, grafite, e eu reagir com O2, né? Tudo que for queima, galera, combustão, você reage com O2, tá? O que vai dar isso para mim? Vai dar gás carbônico. CO2. E se eu pegar o diamante, carbono, diamante, e reagir também com o oxigênio, eu também vou ter o CO2. Tá? O que muda entre eles, na verdade, mais para frente, vocês vão aprender isso, que é a energia envolvida em cada reação, que aqui é uma reação termoquímica, ela envolve troca de energia. Então a energia entre elas muda, mas o produto final formado, ele vai ser o mesmo. Por quê? Porque tanto grafite quanto diamante são formados por carbono, ok? Por isso que o produto vai ser o mesmo, tá? Então a resposta 2 aí, tranquilinho, né? Bom, agora vamos para a questão 3, vamos lá. Alguma dúvida na questão 2? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então vamos que vamos. A questão 3. Deixa eu voltar lá. Beleza. 3 fala o seguinte: há poucos anos, cientistas descobriram que está ocorrendo um fenômeno que pode afetar muito o equilíbrio da biosfera da Terra. Por essa contribuição, os químicos Mario Molina, Paul Crutzen e F. Sherwood Holland receberam o Prêmio Nobel de Química em 1995. Então tá aqui, né? O fenômeno tá acontecendo aqui, ó. Tá bem na cara, né? E será que é isso? Nossa, olha aí. Tá. Uma coisa tá quebrando aqui, né? Ó. Essa parte que sumiu, né?
que será que é, hein? Esse fenômeno está esquematizado na figura. E em termos químicos, pode ser representado de maneira simples, pelas seguintes equações químicas. De maneira simples, né? Bom, então aqui 3 equações, ó. Esse gás aqui, ó, esse aqui é um gás, certo? Tá aqui um Gzinho de gás. Eles são chamados de clorofluorcarbonetos. São gases que são eliminados, por exemplo, por aerossóis, antigamente pelas geladeiras, né? São gases perigosos para alguma coisa na Terra. Não sei se vocês lembram aí, né? CFCs, que a gente chama, CFC, né? São os clorofluorcarbonetos, tá? Aqui no caso ele é o chamado tetrafluorcarbono, tá? Mas enfim. Então vamos lá. A primeira reação fala o seguinte: essa molécula é quebrada, ela vai liberar cloro e vai liberar esse cara aqui, ok? Esse cloro, ó, vamos olhar para a sequência. Esse cloro, ele está aqui embaixo, ó. Esse cloro, ele vai reagir com ozônio, vai quebrar a molécula de ozônio, vai formar esse monóxido cloroso aqui, ó, e vai liberar gás oxigênio. Esse monóxido cloroso, eu vou dar a cor para ficar mais claro. Esse monóxido cloroso aqui, ó, de amarelinho, ele está aqui de novo, ó. É outra reação, é uma reação em etapas, tá? Que a gente chama. Ou o que é uma reação em etapas? Sempre quando o produto de uma reação, ela vai ser reagente da outra. Por exemplo, aqui, ó. Esse cloro que é produto aqui na reação, ele é reagente na outra reação. E esse ClO, que é produto aqui nessa reação segunda, ele é reagente na terceira, ó, tá vendo? Ele veio para cá. Então esse ClO, ele reage com esse O aqui e forma cloro e gás oxigênio. Então a pergunta é, né? A questão 2 aí. Aliás, 3. Uma pergunta: que fenômeno é esse? Ou seja, o que está acontecendo aqui nas reações? O que você percebeu? Você percebeu que esse cara aqui, ó, esse ozônio, ele sumiu daqui, né? Ele foi destruído, ele virou o quê? Ele virou oxigênio. Então, esse fenômeno aqui, ó, é a destruição da camada de ozônio. Aqui, ó. Tá vendo a camada de ozônio aqui? Ó? Ela tá aqui, ó. Camada de ozônio. Certo? O3. Então ela foi destruída. Tá vendo essa parte aqui, ó? Destruiu. Por quê? Devido à liberação daqueles gases lá liberados por aerossóis. Esses gases, né? São os CFCs da vida. CFCs, a gente chama. É o clorofluorcarbonetos. Ou seja, são gases formados por cloro, por flúor e por carbono. Clorofluorcarbonetos. São esses gases, eles destruíram a camada de ozônio. Certo? Então, letra A é isso. Que fenômeno é esse? O fenômeno é da diminuição, né, ou destruição da camada de ozônio. Tá? Diminuição. Vou colocar diminuição porque ela não acabou inteira, né? Diminuição da camada de ozônio. Ok, sir. Skywalker, mestre, tranquilo, tranquilo. Letra B. Considerando as equações químicas acima, qual é a substância resultante da atividade humana que provoca esse fenômeno, né? Então, qual é a substância que nós, seres humanos, produzimos, né? De forma indireta, mas sim, que destrói a camada de ozônio? Aí você vai colocar lá, são os, que eu já falei, né? São os aerossóis. Aerossóis. Que são substâncias que contêm o quê? Que contêm cloro, flúor, carbonetos. Tá? Então esses caras destroem a camada de ozônio. Então são os aerossóis que contêm clorofluorcarbonetos. Beleza? E a terceira pergunta, a letra C, ele fala o seguinte. Vamos subir um pouquinho aqui. Pode-se dizer que esses fenômenos levam à formação de um alótopo para outro? Justifique, sim ou não? Bom, vamos olhar lá, né, as reações, vamos ver. Acho que sim, hein? Ó, você não tinha ozônio aqui? O que você obteve depois? Ó, você não obteve oxigênio? Sim. Então você pode falar aqui, que ele falou lá, que esses fenômenos levam à formação de um outro alótopo, de um alótopo para outro, né? Sim. Então você vai colocar sim. A conversão foi de quem? Foi de O2, O3, né, aliás, para O2. Então, levou de um alótopo para outro, ó, de O3 para O2. Lembra que ozônio e gás oxigênio são alótopos, né? Substâncias formadas pelo mesmo elemento, certo? Mas são substâncias diferentes. Por quê?
porque esse O3 ele tem 3 átomos de oxigênio e esse O2 ele tem 2 átomos de oxigênio. Ok, galera? E aí, pessoal, então chegamos ao final de mais uma aula, né, de Química com o professor Lucas Skywalker. É uma aula mais básica para nível de ensino médio, primeiro e segundos anos, ok? Se você gostou da aula, dá aquele like, não esqueça de compartilhar também com seus amigos, parentes distantes mais próximos. E se não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal a fortalecer também os novos vídeos, ok? Valeu, um grande abraço e que a força esteja com você. Valeu!